Bem-vindos a mais um Treinador de Bancada, o seu programa semanal de análise futebolística. Connosco temos Simão Santana e o regresso tão esperado de Vítor Madeira. Vamos começar por falar do Futebol Clube do Porto e do final da Taça de Portugal. Vítor, o Porto foi um justo vencedor da Taça? Sim, na minha opinião foi. O Porto, apesar de ter jogado o mínimo possível, foi mais do que suficiente para ser melhor com as Chaves e por isso acho que a vitória não sofre qualquer contestação. No entanto, acho que o Porto passou por alguns sustos que não eram necessários. O Porto tem forçado e alguns jogadores não têm sido displicentes na altura de rematar a baliza. O Porto tinha ganho com muito mais tranquilidade. Simão, qual é a sua opinião? A partir do momento em que uma equipa chega a uma final e ganha, acho que pouco há a dizer sobre a justiça, é claramente justo. Eu não gosto muito de falar sobre arbitragens e acho que o que interessa são os golos que entram, e não estou com isto a dizer que houve erros de arbitragem. Para mim, em toda a Taça de Portugal, aliás, até em qualquer competição, acho que não são os árbitros que acabam por decidir, os jogadores é que têm que jogar e têm que marcar golos, e o Porto é um justo vencedor da Taça de Portugal. Como o Vítor disse, se os jogadores não fossem tão displicentes na altura de rematar a baliza e de finalizar, lembro-me, por exemplo, do Hulk, duas ocasiões ainda na primeira parte que teve para dilatar o marcador, não o fez. O Chaves também teve uma logo no início da partida e podia ter dado um ânimo diferente ao jogo, acabou por o dar no final da partida, mas é um justo vencedor. O Chaves foi uma equipa que se bateu bem, que com a humildade de quem já desceu à terceira divisão, mas nunca se deixou levar pelo resultado, ele lutou sempre até ao fim. O Simão falou aqui dos árbitros e é justo também se dizer neste caso que costuma-se dizer que houve tantas críticas aos árbitros que o Porto foi prejudicado este ano, e é justo dizer que neste jogo realmente foi, porque apesar de não ter valido muito, é justo dizer que o gol dos Chaves é precedido de uma falta em que o jogador transmontano domina a bola com a mão. Agora, continuando no Porto, já que foi o vencedor da Taça de Portugal, e visto que estamos no fim da época, falando do treinador, do Josualdo, Vítor, acha que o Josualdo tem condições para continuar no Porto? Visto eu ser regressado, quem viu aos meus anteriores programas sabe que eu nunca gostei do Josualdo. Reconheço-lhe algum mérito, porque quem é tricampeão tem que ter mérito, mas nunca achei que ele fosse um treinador para um grande, e continuo a achar o mesmo. Aliás, acho que esta época era a prova de fogo dele, em que o Benfica estava forte, em que tinha adversários à altura e em que teve que reconstruir a equipa, que perdeu duas pedras fundamentais, e a verdade é que ele falhou, nem sequer conseguiu ficar em segundo, ficou em terceiro, com algumas decisões completamente ridículas durante a época. Lembro-me, por exemplo, do jogo do Arsenal, assim de repente, em que pôs um defesa central a jogar a trinco e acabou vergado uma derrota por 5-0. E portanto eu continuo a achar que o Josualdo não tem valor para orientar um grande, e muito menos o Porto, porque o Porto é de facto um clube muito grande, é uma equipa que está habituada a vencer, e acho que ficar com o Josualdo não será o melhor caminho. Simão, a sua opinião? Eu antes, e porque me esqueci, ainda queria falar sobre a Taça de Portugal. E houve uma situação que não passou ao lado e não pode passar a ninguém, e acho que é uma falta de respeito para com o país. Mais de metade dos jogadores do Porto, e estou a falar de jogadores portugueses como o Varela, na altura de receber a Taça de Portugal, não cumprimentaram o Presidente da República porque nem o conheciam. Isto é lamentável. Viu-se nas imagens o Presidente do Porto a ter que fazer um papel um pouco ingrato de dizer, cumprimentem-no, a apontar para o Presidente da República, cumprimentem o seu Presidente, porque ele é o Presidente da República português, não é? Quer dizer, isso passou-se em mais de metade da equipa do Porto. Isto é um pouco... Quer dizer, quando os jogadores não têm respeito pelas entidades principais do país, como é que estão as equipas de futebol, como é que está o dirigismo a nível do futebol, como é que estão as relações culturais entre os vários jogadores, e não conhecem que é o patrão do país, que é o Presidente da República. Eles andam como trabalho. Mas penso que é justo salientar que por acaso aconteceu com o Porto, mas provavelmente se fosse com o Benfica, sim, não, aconteceria o mesmo. Eu vi, cá está, isto também é um pouco por causa do mediatismo e da televisão, porque se calhar os jogadores chaves também não cumprimentaram e não apareceu lá nenhuma câmara a ver, mas é uma situação que vale a pena salientar e que é bom que não se volte a repetir, seja com o clube for. Agora, quanto ao Josualdo Ferreira, é claro um treinador que mostrou no Porto algumas das suas capacidades. Não acho que ele seja um treinador de elite,
É um treinador bom a nível nacional. Considero que seja um treinador bom a nível nacional. Agora, como o Vítor disse, acho que este também era um ano de grande dificuldade e era uma prova dos 9. O Josualdo está sempre a queixar-se que as pessoas não gostam dele e que nunca aprovam o seu valor. Eu acho que é simples de ver, porque o Porto este ano teve, na minha ótica, teve 3 provas de fogo em que tinha que mostrar o que valia. Com o Arsenal, perdeu 5-0. No Algarve, na taça da Liga, que há quem chama taça da cerveja, provavelmente clubes que nunca ganharam, perderam 3-0. E no jogo com o Sporting, na altura que vinham recuperar no campeonato, perderam 3-0. E aqui, a verdade é que o Porto falhou nos 3 momentos chaves da época. É um treinador bom para a nível nacional. Agora não acho que seja um treinador de grande nível como o Porto necessita neste momento. O professor Josualdo apanhou uma equipe muito bem formada de Coadriense e depois foi levando até ao limite, penso eu. Agora vamos passar para a Seleção Nacional. Vítor, qual é que acha que são as hipóteses da Seleção Nacional na África do Sul? Bem, falando com o coração, acho que podemos ganhar o Mundial. Mas se falar com a cabeça, acho que até do grupo poderá ser difícil passar. Porque, olhando para as opções de Carlos Queiroz, há lá opções que eu não consigo compreender. Acho que o Ricardo Costa pode ser um grande jogador Tira-me de frases. não sei aonde, mas a verdade é que ele nem no Lille era um titular absoluto. E o Lille é um clube, por acaso este ano ficou bem classificado, mas é um clube de segunda em França. Tal como o Daniel Fernandes, acho que não vale a pena falar. Acho que só o professor Carlos Queiroz, só a cabeça dele é que pode explicar, porque não dá para perceber como é que fica o Rui Patrício de fora. Porque se ele quer falar de futuro, o próximo será o Rui Patrício, espero eu. E em termos práticos, o que não dá para o futuro, então e o Deco? Porque é assim, metade dos jogadores da seleção, ou perto de metade, tem mais de 30 anos. Então somos por aí. O Deco se nós também não queremos tem fazer futuro. uma coisa de futuro, a seleção não serve para promover jogadores. Sim, a seleção tem que lá estar os melhores. Porque a seleção não é uma montra. A montra é nos clubes. A seleção tem que lá estar os 23 melhores do país. Não é para andar a promover. E também não sei como é que o Carlos Queiroz quer promover. Por exemplo, o Daniel Fernandes. Porque nem o Carlos Queiroz vai conseguir promovê-lo. Um jogador, quando é mau, é mau. Não dá para promovê-lo, seja na seleção, seja onde for. E não percebo como é que o King faz a época que faz. Se ele puser a titular. Compreendo a escolha do Beto, acho uma excelente escolha, apesar de ele ser suplente do Porto, o que acho ridículo, porque ele é bem, na minha opinião, é bem melhor que o Elton. Não consigo compreender a escolha do Beto, acho que é uma excelente escolha, e aí sim, talvez de futuro. Agora, o Daniel Fernandes, não dá para perceber. Simão. Eu falando com o coração, ganhamos à Coreia do Norte. Falando com a cabeça, não. Eu acho que Portugal poderá chegar no máximo dos máximos a uns quartos de final, assim, no êxtase. É preciso nós vermos uma coisa aqui bastante importante, é que se Portugal ficar em segundo no grupo, arrisca-se a calhar nos oitavos de final ou com a Espanha. E neste momento Portugal não tem... Poderá vencer, eventualmente, há surpresa. Mas se vencer será mesmo uma surpresa, porque a Espanha tem muito melhor futebol, muito melhor equipa. E nos quartos a Itália, por isso é que eu acho que será mesmo os quartos de final no máximo dos máximos, porque Portugal não tem um... Volto a repetir o que disse. Portugal tem que levar uma equipa com os melhores jogadores. E no Euro 2004 levámos uma equipa com os melhores jogadores constituídos por uma base que era o Futebol Clube do Porto, correto? Bem pensado. Muito bem aproveitada pelo Scolari. Só não foi bem aproveitado o facto de não levar o Vítor Bahia, que fazia parte desse conjunto de grandes jogadores. Neste ano, temos jogadores no Benfica que estão em grande forma e em termos psicológicos podem valer vitórias. Estamos a falar do Mundial, são 6 jogos, decide-se tudo em poucos minutos. Há situações, eu lembro, por exemplo, no Euro 2004, o Nuno Gomes marcou um gol à Espanha que nos valeu a passagem aos quartos de final. São minutos em que joga o psicológico dos jogadores. E se isso não é aproveitado, perde-se 50% das hipóteses. Porque isso é simples, porque é assim, vamos ver. Há jogadores que fazem as mesmas posições, ou pelo menos perto disso, e em que este fator, mesmo sendo jogadores, pelo menos na minha opinião, de qualidade semelhante, tem que haver alguma diferença. E a diferença poderia ser no psicológico. E, por exemplo, levar, não sei, assim de repente, levar o Raul Meireles ou o Carlos Martins, não me parece que a diferença seja assim tão grande. E o Carlos Martins vem de ser campeão, de fazer uma boa época, mesmo não ser titular absoluto do Benfica. E, portanto, não levar o Ruben Amorim, que é um jogador que faz 5 ou 6 posições dentro do campo, não consigo compreender. E só queria dizer uma coisa que acho realmente que é inadmissível. O professor Queiroz mostra que é uma pessoa cheia de ódios. Não leva um jogador, não leva um jogador porque perdeu 6-2 com o Brasil, o jogador não esteve bem, estou a falar do Kim.
depois convoca o Beto e convoca o Daniel Fernandes para não levar os dois jogadores do Sporting e do Benfica. Quer dizer, é uma pessoa que tem ali muitos conflitos pessoais e isso não dá certo na Seleção Nacional. Muito obrigada aos dois. Este foi mais um treinador de bancada. Voltamos para a semana.